Na Band FM, quem ama não esquece. A vida sempre coloca provações e obstáculos no nosso caminho. Às vezes, a gente nem tem tempo de se recuperar e já vem outro e mais outro, sem tempo nem pra gente tomar um fôlego. Mas para quem acredita em Deus, tudo sempre vai dar certo. Eu era bem jovem na época, quando fui a uma festa e vi uma moça muito bonita. Não sabia quem era, só sabia que ela era linda demais. Mas quando eu finalmente tomei coragem para me aproximar, eu a perdi de vista. E aí, não a encontrei mais. Só que algumas coisas estão escritas e não dá para fugir do nosso destino. Eu falo isso porque, dias depois, uma conhecida me disse que uma prima dela queria me conhecer. Eu então perguntei quem era essa tal prima. E quando ela me mostrou, adivinha? A menina da festa. Olha, eu me senti o cara mais sortudo do mundo naquele dia. Que feliz coincidência. A minha amiga estava super animada e já fez questão de organizar um encontro pra gente. Quando esse dia chegou, eu e a moça da festa, que se chamava Ana Paula, descobrimos que, na verdade, a minha amiga é que tinha armado tudo aquilo. Ela disse que um estava afim do outro, sabe? Sem a gente ter se falado. A verdade é que ela adorava formar casais e acabava dando uma de cupido. E no nosso caso, acabou dando muito certo. Porque a partir daquele dia, eu e a Ana nunca mais nos desgrudamos. A gente começou a namorar e a construir a nossa vida junto. Claro que nem sempre foi fácil, mas eu e a Ana éramos muito determinados. E além disso, nós estávamos apaixonados um pelo outro. Alguns anos depois, já mais estruturados, a gente decidiu que era hora de aumentar a família. Só o que nós não sabíamos é que esse simples desejo nos faria viver todo tipo de emoção possível. Primeiro porque depois de meses de tentativas, nada da Ana engravidar. Era sempre uma frustração, sabe? Eu comecei até a pensar que a gente tinha algum problema e que deveria ter algum motivo para as coisas não darem certo. Até que um dia, a Ana falou que não estava legal. Ela estava meio esquisita. Até que chegou com a notícia. Amor, olha, me desculpa estar estranha hoje, mas é que eu tava suspeitando que eu poderia estar grávida, mas... Sério? Eu não queria te contar até ter certeza, entendeu? Mas peraí, o que você tá querendo me dizer agora é que finalmente a gente tá... A gente tá esperando um bebê, Crispino. Ana, isso é sério. Olha aqui pra mim, você tá falando sério? É. Você não tá brincando, não né? tô. Pelo amor de Deus. Você tem certeza? É claro que é sério, meu bem. Eu acabei de fazer o teste. Olha aqui, olha o positivo aqui. É verdade. Mesmo olhando o teste ali nas minhas mãos, eu ainda não conseguia acreditar. Eu ia ser pai. Finalmente eu seria pai, o maior sonho da minha vida. Olha, era uma alegria, uma felicidade que não dá nem para dizer. Foi inexplicável. O problema é que aquela gestação não foi exatamente como a gente esperava. Um dia, quando eu e a Ana estávamos na igreja, ela começou a se sentir muito mal. A gravidez estava ainda bem no comecinho e esse é sempre um momento delicado, né? A gente, na época, nem sabia ainda se era menino ou menina. Por isso, achei melhor correr para o hospital. Quando nós chegamos lá, a Ana fez alguns exames, ultrassom, e depois de algum tempo, o médico chegou com a notícia. Nós teríamos um menino. Olha, por alguns instantes eu consegui esquecer a preocupação e fiquei feliz. Porque essa notícia, meu Deus do céu, ter um menino sempre foi o meu sonho. Mas logo em seguida, na conversa, o médico também avisou que, em um dos exames,
ele viu que tinha dado uma alteração. E era uma alteração bastante grave. Ele contou que o meu filho poderia nascer com um tipo de síndrome. Quando a gente ouve uma coisa dessas, né? A gente também não acredita. Olha, não me entenda mal. Independentemente de como meu filho viesse ao mundo, eu o amaria e aceitaria. Mas saber ali na hora que talvez ele não viesse tão saudável, eu confesso que é uma sensação difícil. Até porque ele explicou que realmente essa síndrome, essa alteração no exame, precisaria ser mais investigada. Porque nos casos mais graves, os bebês nem chegam a sobreviver. Para falar o português bem claro, foi desesperador para mim. O médico ainda tentou me acalmar, dizendo que nada estava decretado, que nenhum diagnóstico tinha sido fechado e que existia sim uma possibilidade de ser um engano. Mas que para ter certeza de tudo, a Ana teria que fazer um outro exame, bem mais específico e de um valor muito alto. Um valor que naquele momento nós não tínhamos. Um exame caríssimo. Além de estar em choque com a notícia que a gente tinha acabado de receber, tivemos mais uma preocupação. A gente tinha que fazer aquele exame e não tinha nem como pagar. Tudo o que me restou naquele momento foi recorrer àquele que nunca nos abandona. Ali mesmo eu comecei a orar. Orei demais, pedindo a Deus para que Ele nos ajudasse naquele momento tão difícil. E eu estava com fé, sabe? Com fé que tudo ia acabar dando certo. Nós rezamos muito, muito. E exatamente naquela semana, eu consegui um trabalho extra. E caiu um dinheiro que a gente realmente não esperava. O dinheiro que seria suficiente para pagar o exame. Você acredita nisso? Ah, como Deus é bom! Sem demora, eu e a Ana já fomos na clínica fazer o tal exame. E quando acabou, a moça disse pra gente que eles nos ligariam dentro de mais ou menos uns 15 dias para falar o resultado. 15 dias era o tempo que a gente ainda teria de esperar para saber o futuro das nossas vidas. 15 dias. Você imagina? Aquela agonia que a gente já estava vivendo, sem saber se o nosso filho tinha realmente alguma síndrome, sem saber qual a gravidade. Eu tô com tanto medo, Crispino, tô com tanto medo. 15 dias agora até a gente saber. Até esse telefone tocar, é muito tempo. Meu amor, calma. A gente precisa ter calma. Eu sei que você tá ansiosa e eu tô também. Eu tô com medo. Com medo de saber o que esse exame vai dar. Mas eu vou pedir para Deus mais uma vez. Vou pedir a Deus durante todos esses 15 dias. Vou pedir para que Ele nos abençoe. E Ele vai me ouvir. Ele sempre me ouve. Enquanto isso, a gente precisa tentar viver um dia de cada vez, entendeu? Tá bem, tá. Você tá certo, vamos esperar. É isso. É só o que resta, né? Não tem o que fazer. Naquele dia, naquela primeira madrugada, para ser mais exato, eu comecei a rezar pedindo para que o meu filho viesse com muita saúde. E todos aqueles 15 dias, todas aquelas 15 longas madrugadas, eu não dormi. Eu só rezei. 15 madrugadas inteiras rezando e pedindo pela saúde do meu filho. Naquelas horas eu sentia muito medo. A ansiedade era enorme. Mas eu também sentia a presença de Deus ali comigo. Eu confiava nele. Eu tinha fé que tudo ia dar certo. Quando o 15º dia chegou, eu não conseguia me acalmar. De jeito nenhum. Eu só olhava para o telefone, esperando que ele tocasse. E aí, aconteceu. O telefone tocou. Do outro lado da linha,
Era alguém da clínica dizendo que o resultado tinha saído. Eles tinham o resultado em mãos. E eu perguntei: então me diz, o que é que deu? Você pode me mandar o resultado? Você pode já me contar? Me conta, o que é que deu? E ela me disse: o meu filho estava bem. O meu filho não tinha nada de errado. Meu filho viria ao mundo como uma criança saudável. Meu Deus do céu! Você consegue imaginar a emoção? Quando ela me disse isso, o seu filho é saudável. O seu filho não tem nada, foi descartada a possibilidade da síndrome. Meu Deus do céu! O alívio que eu senti no meu coração. Olha, eu não consigo dizer para você. A única coisa que eu posso descrever aqui é que nada é impossível. A partir daquele momento, a gente só sabia agradecer. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por tudo. A gente só agradecia a Ele por essa notícia tão especial. A gravidez foi seguindo e depois de alguns meses, o meu filho já estava pronto para vir ao mundo. A Ana então decidiu fazer uma cesariana e tudo correu super bem. O nosso filho chegou com muita saúde e nós demos a ele o nome de Nicolas. O nosso bebê. E ele estava ali, saudável, nos nossos braços. Infelizmente, eu não poderia passar a noite com a minha esposa no hospital porque não tinha lugar para mim. Mas eu fui embora muito feliz e prometi que no dia seguinte, de manhãzinha, assim que eu pudesse entrar, eu já estaria lá. Naquele dia, então, eu voltei para casa. Aquele, sem dúvida nenhuma, era o dia mais feliz da minha vida. Mas aí, quando eu estava dormindo, em casa, já de madrugada, o meu telefone tocou. Era do hospital. Era alguém me dizendo que o meu filho tinha ido para a UTI. Como assim? Eu pensei. Eu tinha saído do hospital há poucas horas e ele estava super bem. O que é que estava acontecendo? Que história era aquela? Mas aí, quando me contaram o que tinha acontecido, eu não pude acreditar. A enfermeira do outro lado da linha me disse que a Ana estava com o Nicolas no colo. Mas, como por conta da cesariana ela ainda estava fraca, ela acabou desmaiando. Ela teve um desmaio e ela deixou o nosso filho cair. Até então, ali por telefone, não me disseram qual era a gravidade da situação. A minha reação era sair dali de casa e ir direto para o hospital, mas a enfermeira me disse que a visita não era permitida naquele horário. Então você imagine o meu desespero. Mais uma vez, eu fiz aquilo que eu sabia que poderia ajudar. Eu orei. Orei mais uma vez pedindo a Deus que olhasse por nós. Depois de tudo que a gente tinha passado, da dificuldade de engravidar, de sofrer para conseguir fazer aquele exame, da espera pelo resultado, do medo de ter um filho que poderia nascer com algum problema. Depois de tudo isso, ainda agora mais essa. Eu conversei muito com Deus. Eu pedi muito mais uma vez. Pedi com toda a minha fé para que tudo ficasse bem com a Ana e com o Nicolas. Assim que amanheceu, eu corri para o hospital. Chegando lá, eu já fiquei sabendo que o meu filho ainda estava em observação na UTI. Amor, por favor, me perdoe. Eu não ia levantar da cama, eu não ia. Mas o Nicolas, ele não parava de chorar. E aí eu vim aqui, eu apertei esse botão de ajuda para chamar a enfermeira. Mas eu acho que esse botão tá quebrado porque
Ninguém veio, ninguém. Aí eu fiquei preocupada com o nosso menino. Foi isso, por isso que eu decidi levantar. Foi por isso, só por isso, foi só por isso. Só pra ver ele. Eu sabia que eu tava fraca, mas eu tinha que correr. Eu tinha que ver o que estava acontecendo com o Nicolas, não tinha? Eu tinha que ver o nosso filho. Mas aí foi só pegar ele que tudo ficou preto e eu não vi mais nada. Eu não consegui evitar, me perdoa, tá? Depois que eu caí, a menina que divide o quarto aqui, ela ficou chamando por alguém até que as enfermeiras chegaram. Elas me socorreram. Por favor, me perdoa. O nosso filho me perdoa. Ana, você não fez isso por mal. Na verdade, qualquer um faria o mesmo. Eu faria a mesma coisa. Olha aqui, não tem que pedir perdão. Fica calma. Eu quero saber como você tá. O desmaio fez você se machucar? Como é que você tá? Não, eu tô bem, eu tô ótima. Eu tô muito preocupada com o Nicolas, Crispino. Se acontecer alguma coisa com o nosso filho, eu não sei o que vai ser, eu não sei. Calma, meu amor, calma. Eu não sei se eu vou conseguir me perdoar. A Ana estava muito abalada. Você deve entender, né? Uma situação dessas, ela estava se culpando, ela estava com a consciência pesada. E na hora ali, a única coisa que eu fiz foi tentar acalmá-la. Acalmar a minha esposa, porque olha, eu tinha muita fé que tudo ia ficar bem. Mesmo que ali, na hora, eu não tivesse essa certeza, eu tinha a minha fé. E Deus não ia nos abandonar. No meio de tanta incerteza e insegurança, mais uma vez, eu tinha minha fé, que nunca deixou de existir. Eu tinha o meu Deus, que nunca me abandonou. Naquele dia mesmo, o médico nos contou que o Nicolas tinha estourado uma veia na cabeça. Ele explicou de todas as formas que, apesar de tudo, apesar do trauma, o nosso filho ia ficar bem. Pelo menos era o que o médico estava dizendo. Mas a gente tinha que acreditar nisso mesmo, que tudo ia dar certo. Porque mais uma vez eu sabia, Deus estava ali olhando por nós. Ele nunca deixou de nos ouvir. A gente continuou rezando. A gente continuou orando. E a cada dia, as notícias iam ficando melhores. O nosso filho ia ficando melhor, ia se recuperando. E aí, alguns dias depois, a boa notícia. A Ana e o Nicolas tiveram alta e nós três fomos juntos para casa. Que milagre! Olha, o que eu posso dizer a você que está ouvindo a minha história é que o nosso filho hoje tem 9 anos. É um menino cheio de vida, cheio de saúde. Eu e a Ana seguimos mais unidos do que nunca. A nossa relação é de muita cumplicidade e muito amor. A cada dia, a cada ano, esse amor, o amor que nós sentimos um pelo outro, só aumenta. E o que eu tenho para dizer é que eu sou o homem mais grato do mundo. Grato a Deus, porque Ele me ouve. Grato a esse meu Deus, porque sem Ele nada seria possível. Eu tenho muitos motivos para agradecer. E é isso que eu faço todos os dias. Todas as noites antes de dormir, eu agradeço a Ele. Muito obrigado, meu Deus, por tudo o que o Senhor nos proporciona.